Isso está bem claro para todos verem. Mas como que está a igreja do Senhor Jesus? Está cochilando, está dormindo um sono profundo. E nós precisamos, como igreja, despertar. As coisas dessa vida, as seduções desse mundo, têm seduzido muitas pessoas. Muitas pessoas têm olhado para as riquezas desse mundo. Não que você não vai prosperar, não que você não vai ter o melhor dessa terra. A Bíblia fala sobre isso. Se quiseres e me ouvires, sobre comereis o melhor dessa terra. Isaías 1,19. Mas não é isso que nós temos que ter como prioridade. A palavra de Deus, ele diz, mas buscar em primeiro lugar o que, igreja? O reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas o serão acrescentadas. Muitos têm ido à igreja para buscar as demais coisas, e não para buscar a fonte da bênção. Aonde que é a fonte? É Jesus, é o Espírito Santo. Amém? Você já orou para ser cheio do Espírito Santo? Aí você pode perguntar para mim, para quê, pastor? Para quê? Para que ser cheio do Espírito Santo? Deixa marcado aí em Atos 8, volta um pouquinho lá para o capítulo 1 de Atos. Capítulo 1 de Atos, olha o que vai falar aqui para nós. Aleluia. Deixa marcadinho aí no 8 e vai lá no 1. Olha o que diz aqui a Escritura, queridos. Porque é necessário nós sermos cheios do Espírito Santo. Para quê? O que a igreja precisa? Ser cheia. Aqui no versículo 8 está a resposta. Capítulo 1, verso 8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Somente uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela pode falar de Jesus. Somente uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela pode falar com convicção, com fé, com ousadia. Antes do Espírito Santo ser derramado sobre a igreja, Pedro nega Jesus 3 vezes. E quando ele é cheio do Espírito Santo, no momento que falaram, vamos crucificar ele, ele não fugiu. Ele cumpriu o ministério dele, ele não fugiu. Antes ele negou, nem conheço esse homem. E alguns diziam, não, você andou com ele. Você até fala como ele, você até anda que nem ele. Está entendendo? Mas ele não tinha o Espírito. Tem gente que fala igualzinho crente, conhece a Bíblia, mas não tem o Espírito Santo. Está entendendo? E Pedro, na hora de negar, ele negou 3 vezes, porque ele não tinha o Espírito Santo. Mas a partir do momento que a igreja foi revestida de poder, de ousadia, ele pregou com ousadia, ele cumpriu o ministério dele, até o dia que ele foi crucificado. E na hora dele ser crucificado, ele falou, eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre, pode me crucificar de cabeça para baixo. Amém? A ousadia dele era tanto, mas dentro dele havia o que? O Espírito. Se não houver Espírito na tua vida, você não vai a lugar nenhum. Você quer conquistar? Você quer ganhar? Você quer galgar um degrau a mais na vida espiritual, na vida sentimental, na vida financeira? Então pare de buscar o financeiro, para de buscar o sentimental e busque o Espírito de Deus. Amém? Que as outras coisas serão acrescentadas. Amém? Deus é poderoso para fazer muito mais do que você imagina. Quantos irmãos, quantos hoje abandonaram o seu chamado, abandonaram o seu ministério,
Quando eu estou falando de ministério, não é igreja, não, eu estou falando de ministério pessoal. Amém? Porque se Deus tocar para você, talvez para você ir para outra igreja, você tiver um chamado é diferente. Não estou falando isso. Mas eu quero dizer o seguinte: talvez você é aquela pessoa que um dia fazia com fervor, um dia você fazia com alegria para Deus, e por passar os dias, vem as lutas, vem as dificuldades, você passou a olhar para as dificuldades, e deixou de cumprir o seu ministério, deixou de cumprir o chamado, porque alguém falou alguma coisa. Nesses dias eu conversando com o irmão, tem um grande ministério, ele e a esposa, um grande ministério, podem ser muito usados, já foram muitos usados por Deus, pode ser usado ainda mais, estão parados, estão fazendo nada. Por quê? Porque caíram na conversa de Satanás. Satanás é mestre de fazer isso. Sabe o que é, pastor? Eu estou machucado. Estou machucado, sabe, porque fui tão ferido. Você foi mais ferido do que Jesus? Jesus desistiu? E você sabe por que o cristão é ferido? O cristão é ferido porque ele ainda é carnal. Toda pessoa que é ferida na obra de Deus é porque ele é carnal. Porque aquele que é carnal, ele é sentimental. Qualquer coisinha que faz para ele fica dolorido. Está entendendo, irmãos? Ele serve a Deus por sentimentos. E servir a Deus você não serve com sentimento, você serve com a razão. Amém? Porque a fé não é sentimento, a fé é razão. Eu não preciso ver para crer, eu preciso crer para ver. Amém? Eu quero ver o anjo descer do céu. Você não precisa ver, não. Se você crê, ele está do seu lado, ele vai contigo aonde você for. Amém ou não? A unção de Deus está na tua vida. Amém? Agora muitos, pastor, sabe o que é? Eu até cantava na igreja, mas começou uma luta, uma batalha. Satanás sabia que você é o crente como dizia minha sogra, do fogo de palha. É muito barulho e pouca ação. Está entendendo? Tem gente que só faz barulho. Tem gente que faz barulho, quer aparecer mais do que Jesus na igreja. E aquele que quer tomar o lugar de Jesus na igreja não fica no altar, não fica na obra. Não fica. Isso é algo muito sério, igreja. Isso é algo muito sério.